Christianity. Querida irmã, querido irmão, que nos acompanha no YouTube, no TikTok e no Facebook, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Mais uma vez, viemos falar um pouco sobre o decreto dominical. Estamos aqui com o irmão Júlio. Vamos dar uma pergunta ao irmão Júlio e o irmão Júlio vai nos fazer entender como saiu o decreto dominical. Ou já saiu ou ainda não saiu. Então, o irmão Júlio vai respondendo a respeito do decreto dominical. Ok, muito obrigado. Neste exato momento, nós estamos aqui para falar a respeito deste decreto dominical. Bem que a Bíblia profetizou sobre o decreto dominical em Apocalipse 13, versículo 16 e 17. Ali fala a respeito deste decreto dominical. Falando a respeito do decreto dominical, muitos adventistas que hoje não estão compreendendo a profecia, não estão entendendo que já estamos no decreto dominical. Porque muitos ainda dizem que o decreto dominical ainda não saiu. O decreto dominical sairá no futuro. Mas, neste exato momento, eu digo assim, nós já estamos vivendo no tempo do decreto dominical. Já estamos há 3 anos com este decreto dominical. 3 anos ou já passam há 3 anos e meio com o decreto dominical. Então, só que este decreto dominical, da forma que as pessoas entendiam, liam e entendiam, não é conforme saiu. Pois este decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. Por isso, no dia 2 de junho de 2020, Donald Trump foi perante a imagem do Papa João Paulo II e ele adorou aquela imagem do Papa João Paulo II com a primeira dama e volta para a Casa Branca e ele assina um decreto dominical e libera 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo promovam este decreto. Foi neste período que as igrejas passaram a promover a falsa liberdade religiosa. E assim o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. Então, por isso que tem em cada igreja local este departamento de liberdade religiosa. Em cada igreja local tem este diretor que promove esta falsa liberdade religiosa. Na verdade, eu digo para os irmãos que nos acompanham que isto não é liberdade religiosa. Isto é falsa liberdade religiosa. Porque pois ela tirou a verdadeira liberdade religiosa. A ONU tirou a liberdade religiosa. Então, por isso, nós estamos vivendo dentro do decreto dominical. Para os adventistas que ainda têm esta dúvida, não acreditam que estamos vivendo dentro do decreto dominical, estamos dentro do decreto dominical. Só que o que está a enganar os nossos queridos irmãos adventistas é que eles acham que o decreto dominical é apenas um decreto que nos fala a proibição de comprar e vender. Porque eles dizem assim, nós não vemos nenhuma lei que proíbe comprar e vender, por isso que nós não acreditamos que saiu o decreto dominical. Mas o decreto dominical saiu em 3 fases. Então, temos a primeira fase, que trata-se da educação, a sedução e a implementação. A segunda fase, que é a fase de não comprar e vender. E a terceira fase é o decreto de morte. Por isso, nós estamos dentro do decreto dominical. Estamos na primeira fase do decreto dominical. Já estamos na implementação. Quando terminar a implementação, então só assim que entraremos na segunda fase do decreto dominical. Então,
nós estamos vivendo, que é a primeira fase da sedução e a implementação, é uma fase muito mais perigosa do que todas as fases, porque ela seduz e engana a todos que habitam na terra, de acordo com Apocalipse 13, versículo 14. Então, por isso, nós já estamos vivendo dentro do decreto dominical. Por isso que, neste exato momento, todo adventista que não despertar nesta primeira fase, então, na segunda fase, ele já não vai fazer parte. Na segunda fase, ele vai receber o sinal da besta. Ele vai comprar e vender. Então, por isso, a falsa liberdade religiosa é o domingo dentro dos tempos adventistas. Então, por isso, a nebresia, os pastores adventistas, durante esses 3 anos, passaram a educar os seus membros para que todos respeitassem o domingo. E eles estavam ensinando assim: liberdade religiosa, respeite as diferenças. Se eu quero o meu respeito ao sábado, então tenho que respeitar o domingo do meu próximo. Tenho que respeitar a sexta-feira do muçulmano. Esta é a educação que ocorreu durante esses 3 anos. Então, por isso, nós estamos vivendo no tempo do decreto dominical. Assim agradecemos, assim entendemos que já estamos dentro do decreto dominical. Então, irmão Júlio, eu tenho mais uma pergunta. Muitos adventistas dizem que não estamos ainda na mensagem do quarto anjo. Então, queremos também que o irmão nos faz esclarecer melhor esta parte da mensagem do quarto anjo. Se estamos dentro dela ou ainda não estamos dentro dela. Ok, muito obrigado. Falando a respeito do quarto anjo. Falando a respeito do quarto anjo, estamos no tempo da mensagem do terceiro anjo. Mas é que a Bíblia, a profecia, nos declara que virá o poderoso anjo que iluminará a terra toda com a glória da sua luz. Muitos estudiosos de profecia estão desapontados com esta profecia. De acordo com Apocalipse 18, ali fala o poderoso anjo que virá. Que este poderoso anjo unirá ao terceiro anjo. E ele dará poder e força ao terceiro anjo. E que a terra toda será iluminada com a glória deste quarto anjo. E assim, o que causa a união do poderoso anjo, o quarto anjo unir ao terceiro anjo, a profecia nos afirma que este anjo só poderá unir ao terceiro anjo quando sair o decreto dominical. E nós estamos neste tempo do decreto dominical. Então, desde que saiu o decreto dominical em 2020, foi neste período que começou a pregação da queda de Babilônia. Então, neste período, significa que o quarto anjo uniu ao terceiro anjo para dar o anúncio da queda de Babilônia. Por isso, quando Donald Trump assinou o decreto dominical no dia 2 de junho de 2020, foi neste período que as igrejas passaram a promover a falsa liberdade religiosa e as igrejas se uniram com o Estado, todos juntos promovendo a falsa liberdade religiosa. A partir deste período, começou a queda de Babilônia. E neste período, a Babilônia caiu. Neste período, começa a queda das igrejas. Por isso, o quarto anjo unindo ao terceiro anjo. O quarto anjo, denunciando a queda de Babilônia, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio. Coito de todo espírito imundo e detestável. Este é a queda de Babilônia. Por isso, nós já estamos vivendo no tempo do quarto anjo, em que o quarto anjo já uniu ao terceiro anjo. Então, falando um pouco a respeito desta mensagem do terceiro anjo, a mensagem do terceiro anjo é uma mensagem
que começou em 1844. Mas a profecia nos declara, nos afirma que esta mensagem do terceiro anjo se avolumará em alto clamor. Em que forma se avolumando em alto clamor? Significa que quando o quarto anjo unir ao terceiro anjo, então ela se avolumará em alto clamor, período que será anunciado a queda de Babilônia. Então, em 2020 começou o anúncio da queda de Babilônia. Isto significa que já estamos dentro da mensagem do quarto anjo. O que causou a queda de Babilônia? O que causou a queda de Babilônia? O que causou a queda de Babilônia é que as igrejas se uniram ao Estado promovendo a falsa liberdade religiosa. E esta falsa liberdade religiosa trouxe os demônios dentro dos templos, dentro das igrejas. Porque eles dizem assim, liberdade religiosa. E eles agora convidam bruxos, a Umbanda, o Candomblé, espíritas, dentro dos seus templos, dentro dos seus cultos, dizendo que isto é liberdade religiosa. Então é neste período que as igrejas tornou morada de demônio. Isto é que causou a queda de Babilônia. Então, por isso, este decreto, esta falsa liberdade religiosa, é o decreto dominical. Então, neste exato momento, Babilônia caiu, as igrejas caíram. Esta é a razão pela qual em que o quarto anjo une ao terceiro anjo, dando força e poder e dando o anúncio da queda de Babilônia. Então, é neste exato momento em que chegou o complemento da queda de Babilônia, que é a queda das igrejas. Então, a falsa liberdade religiosa que está em todas as religiões e todas as igrejas é, na verdade, que causou a queda das igrejas. Por isso, nós estamos vivendo dentro do quarto anjo. Mas os irmãos que sabem as profecias estão por completamente desapontados. Não estão a perceber-se nada. Não estão se a perceber. É que já estamos vivendo neste tempo do quarto anjo. Mas nós já estamos dentro do quarto anjo. Então, este é o primeiro aviso que está sendo dado. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio. Depois virá o segundo aviso. O segundo aviso virá quando sair a segunda fase do decreto dominical. E este segundo aviso será: sai dela povo meu, para não participar dos seus pecados, para não receber as 7 últimas pragas. Então, de acordo com Apocalipse 18, versículo 4. Então, nós já estamos vivendo dentro do decreto dominical e já estamos vivendo dentro da mensagem do quarto anjo. Em que a mensagem, o quarto anjo, uniu-se ao terceiro anjo. Então, este é mais ou menos o esclarecimento a respeito do decreto dominical e a respeito do quarto anjo. Assim, agradecemos. Então, ficamos bem esclarecidos e estamos a viver na mensagem do quarto anjo, segundo a explicação do nosso irmão Júlio. Então, esta liberdade religiosa que as igrejas promovem, então, é o decreto dominical. Então, agradecemos. Que Deus seja louvado eternamente. Amém. E descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão patenteados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da Igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos progressos do poder papal,
tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. Com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja, caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade enviada do céu a ela. O profeta João, ele viu o poderoso anjo, o quarto anjo, descendo do céu e exclamou com voz potente: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Outro poderoso movimento fora das igrejas, para desmascarar a queda das igrejas. Porque as igrejas, elas se tornaram morada de demônios. Elas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Ela se uniu no pluralismo religioso. No dia 2 de junho de 2020, Donald Trump uniu as igrejas com o poder civil, uniu a igreja com o Estado, e as igrejas se tornaram morada de demônios. E assim é a falsa paz, é a falsa liberdade religiosa. O Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista é a falsa paz profetizada pelo apóstolo Paulo. Então começou a ser recebido o sinal da besta.